Bom dia, meus irmãos. Hoje está um sábado bonito, né? Embora assim, meio com aspecto meio de chuva, meio nublado, mas está uma temperatura gostosa até agora. Eu espero que vocês tenham dormido bem, tenham acordado dispostos para viver mais este sábado na vida de vocês, na presença de nosso Deus. Irmãos, eu encontrei em meus estudos um material atualíssimo sobre a situação pandêmica que nós estamos vivendo em nossos dias, e eu entendi ser útil o compartilhamento do mesmo com vocês. Vários surtos de doenças pandêmicas como o ebola, o coronavírus, têm levado muitos a perguntar por que Deus permite ou mesmo causa essas doenças e se são um sinal do fim dos tempos. A Bíblia, particularmente o Antigo Testamento, descreve inúmeras ocasiões em que Deus trouxe pragas e doenças sobre o povo e os seus inimigos, para mostrar o seu poder, conforme diz lá em Êxodo, capítulo 9, versos 14 e 16. Deus usou pragas no Egito para forçar o faraó a libertar os israelitas da escravidão, ao mesmo tempo poupando o seu povo de ser afetado por elas. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Êxodo, indicando assim o seu controle soberano sobre as doenças e outras aflições. Deus tem controle total sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do controle do nosso Pai. Deus também alertou o seu povo sobre as consequências da desobediência, as quais incluíram pragas. Vamos encontrar isso lá no livro de Levíticos. E em duas ocasiões, Deus destruiu, numa 14.700 pessoas e noutra 24.000 pessoas, por vários atos de desobediência. E depois de dar a lei mosaica, Deus ordenou que o povo obedecesse ou sofresse muitos males, incluindo algo que se parecia com o ebola. Está lá em Deuteronômio 28, 22, o seguinte texto: o Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. Esses são apenas alguns exemplos de muitas pragas e doenças que Deus causou. Às vezes, é difícil imaginar nosso Deus amoroso, misericordioso, demonstrando tanta ira e raiva em relação ao seu povo. Mas os castigos de Deus sempre têm o objetivo de arrependimento e restauração. Afinal, ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, que o Pai corrige ao Filho que ama, e Deus nos ama. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, acho que você conhece esse texto muito bem, principalmente o verso 14, ali Deus disse a Salomão: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós vemos Deus usando o desastre para atrair o seu povo para si mesmo, a fim de causar o arrependimento e o desejo de vir a Ele como seus filhos, como filhos do Pai Celestial. Deus ainda permite a doença para os seus próprios propósitos, mas às vezes as doenças, até mesmo as pandemias mundiais, são simplesmente o resultado de vivermos em um mundo caído. Não há como determinar se uma pandemia tem ou não uma causa espiritual específica, mas nós sabemos que Deus tem o controle soberano sobre todas as coisas. Romanos 11, 36. E as usa para o bem daqueles que o conhecem e amam. Romanos 8, 28.
O aparecimento de doenças pandêmicas pode ou não estar ligado a algum julgamento específico do pecado por parte de Deus. Também pode ser simplesmente o resultado de vivermos em um mundo caído. Como ninguém sabe a hora da volta de Jesus, nós devemos ter cuidado ao dizer que as pandemias globais são uma prova de que estamos vivendo no fim dos tempos. Para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, a doença deve ser um lembrete de que a vida nessa terra é passageira e pode ser perdida a qualquer momento. Por pior que sejam as pandemias, o inferno será pior. O cristão, no entanto, tem a certeza da salvação e a esperança da eternidade por causa do sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Como é que nós devemos responder às doenças pandêmicas? Bom, primeiro, não entrar em pânico. Já falamos disso ontem. Deus está no controle. A Bíblia diz o equivalente a não temas, o termo não temas, cerca de 300 vezes ou mais. Segundo, precisamos ser sábios. Vamos tomar medidas sensatas para evitar a exposição à doença e para proteger e prover os nossos familiares. Terceiro, precisamos procurar oportunidades para a realização de algum ministério. Você pode ter na sua igreja alguma pessoa, algum idoso que não pode sair na rua. E você poderá ajudá-lo comprando o seu remédio, fazendo a sua compra no supermercado. Enfim, se você tem condições de sair, tomando todos os cuidados, você pode fazer isso em favor daqueles nossos idosos que não podem fazer isso. Muitas vezes, quando as pessoas têm medo de perder as suas vidas, elas estão mais sensíveis a conversas sobre a vida eterna, sobre a eternidade. Então, nós precisamos ser ousados, porém, compassivos ao compartilhar o Evangelho, sempre falando a verdade em amor. Por fim, irmãos, a Bíblia nos apresenta material que fala dos tempos do fim, chamado tempos apocalípticos, em livros como Daniel, Ezequiel, Mateus, Lucas, cartas paulinas e o próprio livro do Apocalipse. Todo esse material, ele serve, primeiro, para informar. Então, nós estudamos a Bíblia e vamos aprendendo quando ele nos informa a respeito dessas coisas. Mas não sei, parece que vai chegando uma hora que as informações vão se tornando tão frias e a gente não guarda, não leva a sério. Estamos com os nossos ouvidos muito acostumados a informação, 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 e a gente acaba não aprendendo. Mas a segunda razão pela qual o material Apocalipse serve é para despertar. Tempos como estes que nós estamos passando, eles são bons para trazer movimentos de avivamentos. Eles nos levam a orar mais, a louvar mais, a estudar mais a palavra, a amar mais a Deus e uns aos outros. Aí, irmãos, como nós estamos vendo tantos feitos de pessoas que estão se voltando mais para Deus e para as pessoas, porque veem que a coisa não está brincadeira. Então, se você já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, descanse nele. Ele cuida de nós. O que precisamos é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe. E temos um compromisso de às 18 horas, às 6 horas da tarde, estamos orando ao nosso Deus. Toda a família da nossa igreja, buscando a presença de Deus às 18 horas. Deus te abençoe durante todo esse dia.